Na corrida pela fama, você muitas vezes dá de frente com obstáculos, que se você não tiver preparado, eles se tornam barreiras. E eu me deparei com muitas barreiras durante a primeira fase da minha carreira. Eu sinto que eu não tive uma pessoa mais velha assim para me guiar. Isso hoje eu vejo que fez muita falta para mim, e por isso para mim é tão importante ser essa pessoa para novos artistas que estão surgindo, porque eu passei por muitas dificuldades pessoais, assim. A minha relação em casa com a minha mãe, né? Eu sou filho de pais separados, eu cresci com a minha mãe. E a minha mãe era alcoólatra, usuária de drogas. Algumas vezes ela tentou se suicidar na minha frente, assim. Então eu venho de uma infância bem traumática, assim, tá ligado? Eu tenho episódios da minha infância, assim, que eu tenho traumas. E eu sinto que eu cresci um pouco rebelde, agressivo por causa disso. Porque eu venho de uma família muito desestruturada, eu não era muito próximo do meu pai, e eu não tenho irmãos. Hoje a minha família é só a minha filha, porque eu perdi meu pai, perdi minha mãe, ano passado eu perdi meu pai, perdi minha avó. E hoje minha família sou eu, minha filha, meu cachorro, Tony, e as pessoas próximas que sonham o mesmo sonho que eu, e vocês, que me dão muita força, e eu sou muito grato. Então, quando veio o sucesso, eu acho que isso meio que... Eu fui pro rap meio que como um animal selvagem, assim, com essa bagagem que eu trazia da minha infância. E junto com essa bajulação e todo esse lado bom da fama e dessas coisas, bom entre aspas, veio também muita coisa negativa. Vieram haters, vieram pessoas falando mal. E nessa época, por eu não ter preparo nenhum, acho que toda essa bagagem da minha infância, eu acabei lidando muito mal com as críticas, com ódio. Comecei a responder, comecei a brigar, comecei a gastar muita energia me defendendo, querendo provar pras pessoas, querendo mostrar pras pessoas, sabe? Eu tive muita dificuldade em lidar com os haters, com as críticas. Eu sempre sentia que eu precisava provar para outras pessoas que eu era bom no que eu fazia. E isso me atrapalhou muito. Dar mais importância para o que os outros pensavam de mim do que o que eu mesmo sentia de mim mesmo. A maturidade é linda, né? Maravilhosa. Hoje eu consigo dar risada e tirar onda de tudo isso, mas naquela época isso me machucava. Aí você ficava horas ali gastando energia e se machucando, né? E, pô, aí, cara, tipo, foi acho que o começo foi a primeira pecinha do dominó que você tira e cai em todas, assim, sabe? Quando eu comecei a me desgastar muito com isso e comecei a arrumar tretas e encrencas e polêmicas e coisas que foram me levando para um lugar onde eu fiquei muito infeliz e tive uma depressão fodida. Depois me levou pras drogas, que foi uma parada que, porra, tipo, me atrapalhou muito. Mas hoje, assim, eu vejo que foi um lance, assim, que... Muito louco, porque eu acho que nessa época era, tipo assim, o Cabal, ele dominou o Daniel. Vamos dizer assim, Daniel sou eu, né, o meu nome. Cabal, ele meio que falou assim, ó, pro Daniel, fica aí quietinho que agora eu que mando nessa porra. Então foi a porra louquice, o auge. Até que chegou num ponto, cara, que eu não aguentava mais. Eu lembro um dia assim, ó, isso já em 2012. Eu fechei meu computador e falei, parei. Não quero mais saber de música, não quero mais saber de rede social, não quero mais saber de fama, de sucesso, de nada disso, cara. E aí, o Daniel matou o Cabal. Então, rola essa polaridade louca, assim, né? Tipo, e aí eu fiquei, cara, anos numa depressão fodida, afastado de tudo. Aí você se afastou de verdade. De verdade. Né? Virei um náufrago, tipo Tom Hanks com a Wilson, assim, isso em sabe? São Paulo. Em São Paulo, fiquei um tempo fora, fiquei um tempo... Aí fiquei nômade, mas assim, ninguém conseguia falar comigo, ninguém tinha acesso a mim. E os fãs, assim, caralho, cadê o cara? Tipo, o cara sumiu. Além disso, rolou, assim, da minha parte um deslumbre com a fama, porque eu, com a minha primeira música, Senhorita, eu fiz muito sucesso. E eu não estava preparado, eu não tive esse preparo. Junto com a fama, vem muitas armadilhas. Mulheres, drogas, convites, tentações que, de novo, se você não estiver preparado, com o pé no chão, como foi no meu caso, pode acabar caindo nessas armadilhas. Eu tenho
poucos amigos que eu fiz nesses anos de carreira no rap. Eu sou um cara que eu fico muito bem sozinho, eu não sou um cara que precisa de galera, de muitos amigos. Para mim o mais importante é eu estar bem comigo mesmo, e hoje, com esse amadurecimento, eu consigo valorizar as pessoas que são importantes para mim. Eu não consegui ver muito bem naquela época quem eram os amigos e quem eram os falsos amigos. Perdi muitas amizades por causa desse comportamento. Sinto que a minha carreira, desde o começo, desde Senhorita, é de você juntar uma galera e fortalecer e fazer algo foda, e essa parada não necessariamente dá certo. E eu, no caso, saí como um vilão da história. Foram fases, né? Eu tive, vamos dizer, de 2014 até 2019, foi bem pesado. Eu não sabia o que fazer, porque nada mais me animava. A música já não me dava prazer. Compor. Acordar é difícil. Acordar é difícil, tomar banho é difícil, sair de casa é difícil. Tudo é difícil. Cheguei a pesar 113 quilos, sabe? Tenho 1,75, cheguei a pesar 113 quilos. Minha vida tava, assim, uma merda. Uma frustração muito grande que eu sentia era porque eu era obcecado pelo sucesso. Minha primeira gravação, Senhorita, gravada no estúdio Ateliê, onde Racionais tá aí, de DJ 1X, da SP Funk. Todos os meus ídolos gravaram. Eu fui lá na minha primeira gravação no estúdio, gravei uma música, ela explodiu, tocou no Brasil todo. E uma grande frustração minha foi porque eu queria ter uma outra Senhorita. Eu queria ter um segundo hit para dar continuidade na minha carreira. Só que justamente pelo que eu falei sobre o lance de, ter essa sensação de necessidade de ter que provar para os outros. Por exemplo, eu fiz o meu álbum com a Universal, era um álbum que eu podia ter me consolidado, mas eu estava preocupado em mostrar que eu era um MC de verdade. Infelizmente, perdi essa oportunidade, mas como eu falei também ao mesmo tempo, isso me deu força para continuar. Aprendi muito com essa experiência, mas como eu não consegui um follow-up para a Senhorita, isso foi me deixando muito frustrado e muito... Eu me sentia muito injustiçado, sabe? Pela cena, pelas pessoas que estavam vendo, mas fingiam que não estavam vendo. Por exemplo, a C4. Foi um lance de ficar 2 anos lançando música toda semana. E às vezes, eu até brinco com isso, que eu me sinto assim, um fantasma no rap. Que é tipo assim, você sabe que ele tá lá, mas você finge que ele não tá. Quando esse follow-up não veio, eu fui ficando deprimido, eu fui ficando frustrado, eu fui ficando doente. Quando eu gravei Senhorita, foi uma grande festa, eu lembro, assim, com o DJ 1, com o Lino Cris, a Lu Disco Show, esposa do DJ 1. Sempre me trataram como família, era tudo festa. E de repente eu me vi sozinho, no meio de leões famintos. Tudo começou a ficar muito sério. Eu queria tanto o profissionalismo que eu esqueci da importância do lado amador, no sentido de fazer por amor, que é como eu comecei. Só que no meio do caminho, com esse deslumbre da fama, eu já não me divertia mais. E eu fui ficando doente. Eu via a depressão como uma fraqueza. Eu tinha essa visão bem ignorante, assim, né? Tanto o uso das drogas quanto a depressão, eu tinha vergonha, eu via como uma fraqueza e eu queria esconder. Tanto que, assim, na época das drogas, cara, eu nunca fui o cara que ia e compartilhava com a galera. Foi uma coisa bem solitária, bem de isolamento, assim. E a depressão, eu acho que quando ela bateu, principalmente, foi quando eu decidi parar com a minha carreira, isso em 2012, né? E aí, eu me vi assim, quem sou eu? Porque eu fiquei vamos dizer assim, de 2003, 2002, sei lá, até 2012, cabal. E de repente eu fechei aquele computador e falei, não tem mais cabal. E aí eu me vi, cara, num lugar assim escuro, onde nada me animava, nada me dava prazer, eu não tinha vontade de nada, era tipo assim, era muito difícil, sabe? E eu não pedi ajuda, porque até então eu ainda tava nas drogas. Então as drogas, elas meio que anestesiam. E aí vira um processo... Vira um processo fundo do poço cada vez mais, né? Droga com depressão, o poço não tem limite, você vai cavando, você chega no fundo do poço, você continua cavando. Eu gosto de comparar uma pessoa famosa como um piloto de avião, e quando esse piloto perde o medo de bater o avião,
é a hora que ele pode acabar batendo o avião, porque ele não vai se cuidar, ele não vai se preocupar. Então, eu acho que com as pessoas famosas, e nem diria com as pessoas famosas, acho que com qualquer pessoa, quando a pessoa não controla a sua própria vida, vive ou dependente de alguma substância, ou presa em algum ciclo repetitivo que a pessoa não consegue sair, é muito difícil você se manter são, porque a sua cabeça está funcionando com um propósito que com certeza não é o melhor propósito para a sua vida. Mas quando que você tomou a decisão, falou, cara, um stop pra sempre nessa questão das drogas, assim? Foi em 2014. Procurou ajuda? Eu procurei a mãe da minha filha, que eu cheguei nela e falei assim, cara, eu não quero mais essa vida. Eu quero sair dessa vida. Não quero mais isso. E ela, eu lembro que essa frase me marcou muito, assim. Ela falou assim, vem pra cá que tem muito amor aqui pra você. Até me emociona, assim, de lembrar disso. Porque quando eu ouvi isso, foi tipo assim, caralho, tipo, é a luz no fim do túnel, literalmente, assim, sabe? Eu consegui fazer alguns negócios que me geraram uma tranquilidade de eu não precisar da música pra sobreviver. De ter uma renda... Isso. Só que chegou num momento que, assim, eu tava tão vivendo no caos, assim, que, tipo, eu tava com os apartamentos vazios, sem inquilinos e, tipo, foda-se. E não pagando IPTU. E não pagando IPTU, e chegou uma hora que eu vi assim, cara, eu tenho um patrimônio, mas eu não tenho dinheiro. Não tinha dinheiro no banco, sacou? E aí foi um momento que, assim, isso em 2014, eu falei, cara, eu preciso de ajuda, e nessa época eu não tinha condição de pagar uma clínica particular, que eram caríssimas as clínicas, eu lembro, assim. A Natália, né, a mãe da minha filha, ela falou, cara, eu consegui aqui um lugar, uma comunidade terapêutica beneficente, uma parada junto de uma igreja, tal, católica. E eu falei, vambora, tô dentro. E foi uma experiência que foi muito louco, que, cara, eu lembro que eu cheguei no primeiro dia, era uma realidade muito diferente da que eu tava acostumado, né? Tipo assim, era um lugar muito simples, muito humilde, e com várias pessoas de outra realidade da minha, né? E algumas pessoas já estavam, sei lá, na 5ª passagem, 10ª passagem, daquela coisa do cara vai e volta, vai e volta. E eu assim, cara, não, eu não quero isso, eu já cheguei lá meio assim, tipo, sentindo que eu não precisava daquilo pra me livrar, sabe? Eu senti alguma coisa dentro de mim, assim, que eu percebi assim, não, depende de mim. Porque, porra, eu posso ficar aqui limpo um mês, 2 meses, 6 meses, 1 ano, sei lá. Que acho que era 6 meses inicialmente o período que eu fui pra ficar. Mas e aí, a hora que eu saí? Sacou? Cara, eu sei que no segundo dia eu tive um insight, assim, uma iluminação. Veio uma imagem na minha cabeça. Era assim, uma piscina, eu numa piscina, bebendo um suco de laranja, com o sol, e totalmente diferente da realidade que eu tava vivendo, que era um quarto escuro, com a janela fechada, e com as drogas, e com, enfim, os excessos. Desse dia que eu tive esse insight, eu cheguei no responsável dessa comunidade e falei, quero ir embora, eu não preciso estar aqui pra ficar limpo. Ele falou, não, você tá tendo uma recaída, é vontade de usar, eu conheço isso. Eu falei, não, cara, eu quero ir embora. Aí ele teve que ligar, na época, pra mãe da minha filha. Porque assinava um termo pra ficar ali. E aí ele falou, ele quer ir embora, ele quer ir embora. E ela chorando pra mim, eu sei o que você tá fazendo, você vai querer voltar e não sei o quê. E eu falei, cara, não, confia em mim. E na época ninguém acreditou, assim, em mim, mas eu acreditava, eu tinha essa força dentro de mim que, tipo, era como se fosse um episódio que já tinha acabado, sabe? E, cara, desde esse dia de 2014... Você conseguiu sair disso sozinho? Sozinho, cara, sem remédio. Você acha que foi espiritual? Eu acho. Eu sou um bandista e a minha mãe de santo fala isso, que foi um resgate. Foi um resgate que, tipo, foi uma fase da minha vida que ficou pra trás. Eu lembro que eu peguei um cachorro, ele me ajudou muito, o Tony, meu cachorrinho. Comecei a passear com ele, cuidar dele. A mãe da minha filha, esse amor, esse carinho. Você tem que ter fé, você tem que acreditar. Uma coisa que eu sempre acreditei, assim, em algum momento eu vou sair disso. Eu não sabia como, eu não sabia por quê, quando, mas eu tinha uma fé muito grande que isso ia passar. E foi muito louco porque eu só soube depois que quando eu sumi, meus fãs, vocês, ficaram querendo saber de mim e não tinham notícia, e vocês começaram uma hashtag Volta Cabal. E depois, quando eu voltei, eu vi tudo isso. Isso foi muito importante pra mim, me ajudou muito na minha reconstrução. Esse processo
com essa base de fãs, em algum ponto, quando começa a tua depressão, o que acontece com essa relação? Se perde? Se perde. E os fãs ficam órfãos. Porque você tava numa constância absurda, né? Numa constância absurda, e eu era muito próximo dos fãs, assim. Eu lembro que com as meninas, assim, né, as fãs meninas, mulheres, eu tinha uma relação muito próxima, assim. Eu lembro que a gente tinha um grupo que chamava Pro Girls, né, do Pro Hip Hop, das garotas, e era, tipo assim, elas falavam, ai, meu namorado brigou comigo, minha mãe, não sei o quê, e eu era, tipo, meio que como um pai, assim, pra essas meninas, adolescentes, assim, e com todo o respeito, assim, de maneira nenhuma era nada, assim, sexual, nada, era uma relação de uma figura masculina mais velha que tava disposta a escutar e orientar e aconselhar ou trocar uma ideia com essas meninas, e com a molecada também, que, tipo, muitos queriam ser rappers e faziam perguntas e eu dava essa atenção, explicava. Aonde que rolava essa relação? Começou no Orkut, depois foi no próprio MySpace? No próprio MySpace, Fotolog. No Facebook, no Fotolog, foi indo, assim. E aí essa galera ficou órfã, assim, sabe? E foi muito legal que no meio desse meu hiato, desse meu sumiço, o Terra Preta, que é esse grande parceiro meu hoje, com quem eu tô trabalhando em dupla, ele lançou uma música que ele falava assim, ó, lanço um som por semana e grito volta Cabal. Que ele começou a lançar um som por semana inspirado em mim. Olha que legal. E grito volta Cabal. E nisso daí virou uma hashtag, e volta Cabal. E meus fãs começaram a usar, e outros artistas contemporâneos começaram a usar, e a galera começou, volta Cabal, volta Cabal. E você ficou sabendo disso? Não, eu fiquei sabendo anos depois, porque nessa época eu não acessava porra nenhuma. Mas quando eu acessei, tipo, eu comecei, caralho, que loucura. E fui voltando no fio, vendo tudo, o começo disso. E agora tô de novo em contato com os fãs, assim, grupo, com os fãs, grupo exclusivo, tal. Eu tô reestruturando, tô recuperando essas coisas que ficaram perdidas no caminho. Aí eu criei um Instagram, botei uma foto lá e os fãs começaram a aparecer, e eu comecei a ver aquele amor, tantas mensagens nesses anos que eu fiquei afastado. Tem uma menina que ela criou um grupo no Facebook, só eu e ela, me pôs no grupo. Todos os meses desses anos que eu fiquei afastado, ela fez um diário, tipo, escrevendo pra mim, assim, tipo... Nossa, cara. Então... todas essas informações foram chegando e isso foi me alimentando de amor, de esperança. E isso foi um grande aprendizado, a cuidar de mim, porque eu tenho que estar bem, as minhas relações têm que estar boas, minha mente tem que estar sã, meu corpo tem que estar são, meu espírito tem que estar são, para seguir em frente. E eu consegui seguir em frente, apesar das dificuldades. Passei por alguns anos muito difíceis, onde eu tive que parar para me reencontrar. E foi quando eu comecei a buscar rituais que me ajudaram. Eu acho que com o autoconhecimento, a gente percebe esses gatilhos, quais são e como a gente funciona, e a terapia me ajudou muito nesse processo. Veio a vontade de querer ser saudável. Isso me ajudou muito, assim. Então, tipo, eu comecei a ir na academia, comecei a acordar cedo, comecei a me alimentar bem, comecei a beber muita água, todos esses hábitos, né? Dormir cedo, acordar cedo, ter uma rotina, ter uma organização das coisas, meus documentos, meus papéis, minhas finanças, que tava tudo desorganizado, eu comecei a organizar tudo. Porra, o que ficou pra trás passou. Vamos daqui pra frente, que isso é importante também, né? A gente não ficar trazendo esses fantasmas do passado. Sim. A gente deixar eles descansarem em paz. E a gente pensar assim, daqui pra frente, tem uma vida. Na época eu tava, sei lá, com 2014, tava com 34 anos, eu pensei, cara, sei lá, se eu viver até os 84, eu tenho ainda 50 anos pela frente, então eu vou organizar minha vida daqui pra frente. E o que passou, eu ainda não tô pronto pra lidar com isso, mas eu vou deixar todas essas coisas nessas caixinhas e com a terapia e com o tempo eu vou abrindo uma gaveta aqui, abrindo uma gaveta e vou descobrindo. Com esse processo de autoconhecimento e autocuidado e de gostar de mim, o que é muito difícil porque eu ainda sentia muita vergonha, eu sentia muito remorso, eu sentia muita culpa. Porra, como é que você desperdiçou a sua carreira? Como é que você perdeu tudo que você tinha? Como é que você deixou tudo isso pra trás? Nesse processo, pelo menos pra mim, a gente consegue transformar a culpa em aprendizado, em lições pra daqui pra frente fazer diferente. Cara, me sinto com a energia que eu tinha nos meus 20 anos, com a criatividade, com a produtividade, sem drogas que eu tinha nos 20 anos, mas com a organização, com a maturidade, com a leveza de hoje, sacou? Me sinto
muito bem, muito feliz em estar retomando a minha carreira, ver que eu tenho tantas portas abertas dentro da indústria, graças às relações que eu estabeleci. Eu fico muito feliz em saber e sentir que hoje eu sou uma referência, assim, para a nova geração. Na verdade, eu só fui buscar esse lance de empresário com outros artistas porque eu tinha uma grande dúvida, que esse ano eu consegui responder essa questão. Eu não sabia se eu estava fugindo do sucesso da música, se era porque eu não queria de verdade, ou se é porque eu tinha medo do sucesso. Na minha cabeça, ficou relacionado o sucesso à dor, ao sofrimento. O sucesso não ficou uma coisa gostosa na minha cabeça. Então eu pensava assim, cara, se eu fizer sucesso de novo, vão vir os haters, vai vir a crítica, vão vir os problemas, vão vir as coisas, e eu queria fugir de tudo aquilo. E agora tô disposto a enfrentar tudo isso, fazer tudo num primeiro momento. Então hoje eu sou artista, produtor, autor, escritor, mas também sou empresário, assessor de imprensa, relações públicas, A&R, sou o cara que faz e que edita a obra e o fonograma e cadastra as músicas e faz o upload na distribuidora, e sou o cara que tô lá no Instagram fazendo network em todas as redes. Faz o pitch. Tudo, pitching, escrevo release, produzo videoclipe, peguei um diretor e eu que vou atrás de locação, com equipamento. Tipo assim, eu quis fazer tudo nesse momento pra honrar, sabe? Honrar esse trabalho e, tipo assim, algumas coisas eu já sabia fazer, outras eu tô aprendendo agora. Inclusive, sinto que a primeira vez que eu consegui falar abertamente sobre tudo isso que eu tô falando foi no podcast do Clemente Magalhães, que teve um carinho comigo, assim, sabe? Porra, foi de um respeito, um gentleman de verdade, um cavalheiro. E me tratou como um irmão, um ser humano, sabe? Porque a gente às vezes vê pessoas muito julgadoras, né? É que nem eu falo, algumas pessoas estão acostumadas a estar na arquibancada, mas só o dia que elas estão no campo que as pessoas entendem como é estar no campo. Nesse podcast eu sinto que eu consegui lavar minha alma, inclusive estou aqui numa lavanderia, porque sinto que consegui tirar todas as minhas roupas sujas do caminho e me sinto preparado para seguir em frente com uma roupa nova, limpa. Eu consigo seguir nesse caminho com a mente sã. E hoje, assim, eu faço o que deixa o meu coração feliz, sacou? E fazer música me faz bem. E tá trabalhando, sendo produtivo, estando no estúdio, digitando os textos e os releases, as coisas, tudo isso tá me fazendo muito bem.